capítulo de número 3, versículo de número 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Abacuque é um dos profetas menores da Bíblia. Se você for abrir ali, passando Ezequiel, Daniel, logo para frente, você andando um pouquinho, você vai encontrar o livro do profeta Abacuque. Amém? Achou aí? Só olhando os profetas menores e você caminhando um pouquinho no sentido do livro de Mateus, que você vai encontrar aí o profeta Abacuque. Está antes de Sinfonias e depois de Naum. Aí, Reinaldo, aí você pegou outro livro pior, peraí. Pega o mais fácil aí. Vamos lá, Miqueias, vai andando aí, você achou Miqueias, está logo em seguida. Aproveita e já deixa marcado aí na sua Bíblia que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a vida desse profeta, esse homem de Deus. Todos acharam? Diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas e as malhadas sejam arrebatadas nos currais e não hajam vacas, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre os lugares altos, para cantor mor e sobre os meus instrumentos de música. Podeis assentar-se. Quando nós olhamos para a vida de Abacuque, esse texto, capítulo 3, versículo de número 17 em diante, ele é bastante conhecido da igreja, de todos os irmãos, que já ouviram, já tem até louvores a respeito dessa parte, desse versículo 17. Para nós entendermos um pouquinho a vida, o porquê que Abacuque, aqui no capítulo 3, é a oração de Abacuque, a gente precisa voltar um pouquinho. Quando nós entramos no primeiro capítulo do livro de Abacuque, o profeta do Senhor, ele diz assim: em peso viu o profeta Abacuque: até quando o Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei com violência e não salvarás. Abacuque, contemporâneo de Jeremias, Ezequiel e alguns profetas do Senhor, ele recebe uma revelação da parte do Senhor sobre a iniquidade de Judá, as condições que estava Judá. Israel ainda não havia sido, e Judá não havia ainda sido invadida por Nabucodonosor, pela Babilônia, e o pecado do povo em si, as condições espirituais do povo de Judá, estava tão grave, que o profeta, então, aqui no capítulo 1, versículo 2, ele está dizendo: até quando clamarei? Ele está buscando uma resposta da parte de Deus, que Deus pudesse trazer uma resposta a ele, pelas condições que estava o povo de Israel, se afastou completamente da presença do Senhor, distante dos caminhos do Senhor. E aí, então, ele começa a clamar no capítulo 1, e no capítulo 1, Deus então revela a Abacuque como ele iria tratar Israel, como ele iria tratar o povo do Senhor, usando a própria Babilônia, usando os caldeus como instrumento para invadir Israel, para invadir Judá, e assim então levar cativo. Seria uma forma que Deus iria tratar o seu povo. Abacuque, então, ouvindo tudo aquilo, então, no capítulo 1, ele começa a receber de Deus como que Deus iria tratar a violência, a maldade, as condições que estavam os filhos de Israel. No capítulo 2, então, Deus, então, revela a Abacuque sobre como também ele iria tratar os próprios caldeus, porque eles são, quando invadem Israel, além de levar cativo, nós vamos resumir um pouquinho. Na primeira invasão, depois de Nabucodonosor ter vencido os judeus, os egípcios, eles então, marchando contra Israel, leva a primeira leva cativo.
Foi Daniel, os seus primeiros. Depois ele retorna. E na terceira vez ele retorna e destrói tudo, põe fogo nos templos, leva tudo embora, destrói tudo. Resumindo, essa violência se extrapolou. E no capítulo 2, então, nós vimos Deus trazendo para o profeta Abacuque como que ele iria também tratar essa nação babilônica. Como que Deus iria pesar sobre eles, sobre as situações, como eles agiram ali em Jerusalém. Passando então pelo capítulo 3, chegando no capítulo 3, onde nós vamos trabalhar nesta noite, então Abacuque, ouvindo todas aquelas orientações de Deus, como ele iria tratar com Israel, como ele iria tratar com o babilônico, e como seria a restauração de Israel. Ele traz uma promessa. E aí no capítulo 3, versículo 1, diz assim: a oração de Abacuque de forma de um cântico. Da mesma forma que Deus revela como seria duro aquele tratamento, como seria duro o pesar de Deus sobre Judá, Abacuque também traz a esperança sobre um Deus que não só é misericordioso, amoroso, mas um Deus que sabe trabalhar na adversidade daquele que quem ele quer tratar. Deus dá uma oportunidade para nós. Israel, Judá, diante de você voltar todos os profetas, desde o profeta Isaías, passando pelo profeta Jeremias, passando por todos os profetas do Senhor, inclusive o próprio Abacuque, Deus deu oportunidade para o povo se corrigir. Deus deu oportunidade para o povo se acertar. Deus deu oportunidade para o povo se ajustar diante dele. Mas o povo endureceu a sua cerviz. O povo endureceu o seu coração. E Deus então, o que Deus fez? Deus permitiu com que uma nação pagã, um povo pagão, pudesse entrar e corrigir e tratar aquele povo. Eu quero trazer a primeira parte dessa mensagem para você e para nós nessa noite. Tem coisas que Deus permite, é por tratamento dele, é pelo seu tratar, é para a nossa correção. Você tem que entender que a correção de Deus não é para matar, é para acertar. A correção de Deus na minha vida e na tua vida é para nos preparar para entrarmos na eternidade com ele. Eu não sei aonde Deus está tratando na sua vida, eu não sei aonde Deus está tratando no seu coração, mas Deus está preparando você para ter uma eternidade com ele. Deus está preparando nós, a sua igreja, para termos um encontro com ele. E no capítulo 3, nós vimos a expressão da fé de Abacuque. Porque quando ele ora, no versículo 2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E aí Abacuque ele traz: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, em meio aos anos, notifica. E olha, Senhor, lembra da tua misericórdia. Por que Abacuque está dizendo isso? Porque quando os seus filhos estiverem no cativeiro, quando os seus filhos estiverem sofrendo, quando os seus filhos estiverem cativos, lembra, Deus, das suas misericórdias, lembra deste povo. E aí eu olho para essa palavra, quando o profeta Neemias também ele ora ao Senhor, Neemias ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, este povo que está sofrendo, ele é o seu povo. E quando nós olhamos para a igreja no geral, esta igreja, é a igreja aquela que o Senhor morreu no Calvário, ressuscitou para dar vida. Nós somos esta igreja. E hoje o Senhor, Ele quer nos ensinar o quê? Que a primeira coisa, Deus, aviva a tua obra. Não deixa a sua obra morrer. Não deixa esse povo padecer, não deixa esse povo perecer. E nós precisamos desse avivamento, desse despertar, desse acordar. E aí, para nós entendermos a palavra do Senhor, e Abacuque ele vai dizendo: Deus, no meio de Temã, o santo dos santos, monte de Porã, a sua glória cobriu os céus, encheu a terra, encheu o seu louvor. Era a região do Monte Sinai, quando Deus visita o povo que já estava marchando rumo à terra prometida.
Deus ali trouxe para eles, através de Moisés, uma aliança, trouxe as tábuas das leis. Deus ali começa a mostrar para o povo de Israel todo o seu plano, todo o seu projeto, toda a direção que Deus tinha para aquele povo. Mas aquele povo, diante da presença de Deus, em meio ao deserto, foi um povo de dura cerviz. Quando Moisés separa ali 12 das tribos para subir e olhar a terra, aqueles homens que foram lá, 10 daqueles que estiveram lá olhando a terra, espiando a terra, voltaram cismados, tristes, voltaram olhando para o problema que existia na terra, os caldeus, os gigantes que ali estavam, enquanto Josué e Caleb trouxeram boas notícias, trouxeram a esperança, trouxeram a certeza de que era aquilo que Deus havia falado, a terra manava leite e mel. 10 trouxeram amargo, tristeza, angústia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que os 10 estão falando, mas eu sou a geração de Josué e Caleb. Eu creio no meu Deus, eu creio para onde Ele está me levando, eu creio do que Ele está fazendo na minha vida, eu creio que Ele está preparando para mim, não só uma nova terra, mas algo especial, em morar numa nova Jerusalém. A minha esperança é essa. Aleluia! E isso tem que ser despertado no meu e no seu coração. E quando Abacuque, então, ele começa a trazer, a expressar, no versículo 17, ele traz algumas comparações. As comparações dele ainda que a figueira não floresça. Ele começa a declarar, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem os seus mantimentos, e as ovelhas e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas. Ele está dizendo que independente da situação lá de fora, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu sirvo. Ele está dizendo, eu não dependo da figueira. Talvez a figueira ela não venha dar o seu fruto, ela não floresça, porque se chegar na época da estação certa, a gente fica na expectativa, vai florescer, vai dar fruto, eu vou colher. Mas de repente, quando você fica naquela expectativa, você fica naquela esperança, vai colher, vai estar, vai florir, e de repente você olha, nada aconteceu. Quer dizer, vai ser um ano frustrante. Quando eu olho para esse texto, eu lembro do próprio Pedro, que Pedro, quando passou a noite inteira pescando, e pela manhã, quando ele chega lavando as suas redes, ele está frustrado, porque o que ele dependia da pesca era o sustento do dia, o que ele dependia daquela noite era o que iria suprir as suas necessidades durante o dia, mas nada havia acontecido. Então quer dizer, não vou pescar de dia, porque de manhã não pesca, de manhã não dá resultado, de manhã é difícil. Mas aí chega para Pedro uma palavra que vem do céu, chega para Pedro uma oportunidade dizendo, independente do dia, da noite, do momento, se eu estou presente, lança a rede, milagres vai acontecer. E é isso que nós temos que aprender. Talvez nessa noite você está frustrado, porque a sua figueira ela não floresceu. E aí você está desanimado, está triste, está angustiado. Meu irmão, talvez até agora você não frutificou, o milagre não aconteceu, mas você não tem que ficar preso nisso. Você não tem que estar amarrado na figueira, mas você tem que estar dependendo do céu. Porque quem te sustenta é o céu, quem te honra é o céu, quem te abençoa vem do alto. Aleluia! Quando se fala da figueira, se fala de fruto. E tem momentos na nossa vida que onde a gente põe a mão, frutifica, dá certo. Não é? Tem momentos na nossa vida onde você põe a mão, meu Deus, que bênção, Deus honra, Deus abençoa. Mas tem momento que é uma decepção. Nada acontece. Você tenta, você investe, você faz e nada acontece. E quando você está na direção de Deus, aí que você fica. Eu lembro uma fase da minha vida 2 anos atrás. Nós começamos a fazer a programação da rádio. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, fica aqui que eu vou te honrar. Só que eu conhecia as minhas necessidades. Se você está solteiro é uma coisa, agora você tem família, você tem casa, você tem filhos. E Deus fala para você, fica aqui que eu vou te honrar. E eu lembro direitinho, começamos a fazer as programações.
E de repente eu recebi uma proposta de emprego de um lugar da cidade, muito bom. Eu fiquei empolgado. E ela me ligou, e aí, Reinaldo, eu falei, olha, eu vou te dar a resposta amanhã, eu vou orar. E dobrei o joelho e fui orar. Aí o Espírito Santo na hora falou, não. Foi Deus, tem misericórdia, pai. Estou precisando trabalhar, o povo está pensando que eu estou... O Espírito Santo, não. Mas Deus, não. Fica aqui que eu vou te honrar. Onde você tem que entender, a sua dependência está no Senhor. Se você colocar 100% da tua dependência em Deus, Deus te honra em tudo. Foi passando. Surgiu uma outra oportunidade. A empresa, eu nem falei passar, se eu falasse aí que ela chamava mais de doida ainda. Aí que a situação ia piorar. Aí teve uma outra oportunidade, me ligou. Reinaldo, é para assim. Aí eu falei, meu Deus, é aquilo que você gosta. É aquilo que você sabe. Aí eu fui orar de novo. Dobrei o joelho, Deus, o Espírito Santo, não. É difícil. Porque quando chega a proposta, você pensa, é o melhor de Deus. Aí você tem que pedir confirmação se é o melhor dele. Para você, para os teus olhos, para a situação que você está vivendo, para o momento que você está vivendo, parece ser o melhor. Mas aí você tem que ter discernimento. Para nós não sermos como Sansão. Porque às vezes o melhor está sendo para os seus olhos, mas não está sendo para o coração de Deus, não está sendo o melhor. E eu dobrei o joelho e falei, Deus, e aí? O Senhor, não. Não. E a gente fica naquela expectativa. Até um dia então que Deus começa a preparar. Minha prima liga, Reinaldo, eu estou precisando de alguém para me levar em São Paulo. Quanto você cobra? Falei, tanto. Falei o valor, ela aceitou. Fui lá. A gente começou, as coisas começando. Aí um dia, o esposo da Eliane Delcio precisando de alguém para levar não sei o que lá em São Paulo, umas aves. Aí de repente, me ligou, você vai? Vou quando? Agora? Não, mas agora não, pode ser mais tarde. Deus começa a trabalhar quando você menos imagina. Mas você tem que entender que você não tem que se entristecer pelo estado da figueira. Você não tem que se entristecer que hoje não está tendo fruto na sua videira, porque a videira nos traz alegria. E às vezes você está triste pela situação que você está vivendo hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Teu Deus está acima dessa tristeza, dessa angústia, dessa amargura. O que você precisa entender é que o teu Deus trabalha onde você não está vendo. Teu Deus trabalha onde você não está percebendo. Teu Deus trabalha onde você não está imaginando. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E quando Abacuque, ele olhando o estado em que iria ficar Judá, a prova em que iria ficar Judá, ele declara, pode tudo estar complicado, mas a minha alegria, a minha fé está nele. Aleluias! Porque, queridos, nós temos que estar preparados para o dia da figueira não dar fruto. Aqui na nossa região nós vimos aqui, é muito cafezal. E quem mexe com café sabe que o ano passado foi muito difícil. Você passava nas lavouras nessa época, não estava florindo, por causa da geada. Quem anda por aí sabe. Anda hoje para você ver nos cafezal como estão os cafezais. Estão todos floridos. Está lindo. Eu estava vindo esse dia, semana passada, viajando. Eu passei que coisa linda. Mas teve momentos difíceis. Você precisa entender que nós vamos passar por momentos difíceis. Mas aí aonde é que está a sua fé? Foi lido aqui nesta noite. Aonde está firmada a sua fé? Você está preparado para a adversidade? Porque no meio da adversidade, Deus sempre levanta alguém para fazer a diferença. Foi no caso do Egito. Faraó sonha. E nos sonhos de Faraó ele vê 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras.
Deus levanta alguém cheio do Espírito Santo para fazer a diferença na adversidade. Você não entendeu ainda, mas deixa eu te falar. É você que Deus quer encher do Espírito Santo para fazer a diferença no meio da adversidade. Enquanto Israel, enquanto o povo de Deus, enquanto o Egito estava sofrendo ali com as pragas, com toda aquela ação de Deus, Faraó, o que está acontecendo lá com Israel? Olha lá, os cavalos deles morreram, as vacas deles morreram, o que aconteceu? Não, eles estão do mesmo, lá não está tendo praga, porque nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na sua tenda. Por quê? O estar preparado por Deus em meio à adversidade. Deus revela a Abacuque, Deus mostra para Abacuque como seria, e Abacuque entende, e ele fala: Senhor, antes de tudo, aviva a sua obra. E aí, entrando aqui, ele declara, são 4 coisas que estão aqui. Primeira, a figueira, que nós falamos, que é o fruto. A oliveira, que representa o quê? O azeite. Terceiro, os campos, que é aquele momento de seca. Tem hora na vida que você olha para o campo, seca, falta água. E tem momentos nas nossas vidas que estamos assim. É difícil suportar. É difícil passar por uma seca. É difícil passar pela adversidade, pela prova. Mas se Deus está permitindo, é porque Ele quer me ensinar. Se Deus está permitindo, Ele quer me ajudar. Ele quer me ensinar. Ele quer que eu seja completamente dependente dEle. E nessa noite o Espírito Santo traz para mim e para você: aonde é que está a sua dependência? Se amanhã as portas se fecharem para você, como vai ser o seu estado? Mas Renato está profetizando que as portas vão se fechar? Se fecham. Porque o mesmo Deus que tem o poder para fechar, Ele tem o poder para abrir. E se hoje ela fechou, sinal de que Ele quer abrir outra melhor para você. Mas o que você não pode é perder o seu foco. Você não pode perder a sua direção. A sua direção, meu irmão, não está aqui neste mundo, nessa terra. A sua direção não está aqui na figueira, não está aqui nesse campo, não está aqui neste mundo. Mas a nossa fé, a nossa vida, ela é uma direção. A direção dela é para o alto, é para cima, é para lá que nós vamos. Nós estamos sendo preparados para essa direção. E ele vai declarando. Quando então ele declara, quando se fala então de currais, quando ele olha aqui no texto, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, ou tiradas, arrancadas, roubadas, saqueadas. Aí nós tem momentos na vida que os ataques, ele nos tira a alegria, nos tira a paz, nos tira tantas coisas. Mas o que me chama a atenção é 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ele está declarando. Ele acaba de declarar que a alegria dele não está naquilo, mas está no Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Porque quando Abacuque nós acabamos de louvar, eu quero conhecer o Senhor. E se você conhecer o Senhor, você compreender o tamanho da obra, o tamanho da sua misericórdia, do seu amor, o que Ele é, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. E aí você vai entender que você não vai servir por tudo que Ele faz, mas você vai servir pelo que Ele é. E nós precisamos entender isso. Que nós precisamos servir o Senhor, não pelo que Ele faz. Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, meu irmão, Ele pode te dar, Ele pode fazer, Ele tem poder para isso, mas Ele quer fazer muito mais na sua vida, além não só de dar um carro, porque isso, te dar um carro é muito pequeno. É muito pequeno comparado à grandeza, às maravilhas que é o nosso Deus. A obra redentora dele na minha vida
pegar você, te tirar de onde te tirou, sarar as tuas feridas, curar o seu interior. Como foi falado aqui, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados, libertos. Alguém fez algo extraordinário por mim e foi ele, por você. Só que hoje está tão difícil as pessoas compreenderem isso, porque hoje estão se tornando muitos materialistas, presos, agarrados ao mundo, às paixões, os desejos. Hoje aqui na escola dominical, inclusive o presbítero Zezinho, nós comentávamos aqui, nós falamos daqueles os desigrejados, aqueles que estão dizendo que não precisa congregar, que não precisa de igreja, que não precisa de ceia, que não precisa disso, essa doutrina demoníaca que surgiu por aí. E aí, infelizmente, as pessoas estão seguindo isso. Realmente, eu não preciso de igreja, não. Mas peraí, você não precisa de igreja? Mas você é a igreja. A igreja não é o templo, isso aqui é templo, isso aqui fica. O que atrai a presença de Deus não é a parede, não é a cadeira, não é isso que você está sentando. O que atrai a glória de Deus é a sua adoração. É a sua adoração, é a sua entrega. Como que eu não preciso comunhar com meus irmãos, estar junto com os meus irmãos? Se aqui é como lenha, o fogo começa lá, ele vai passando. Ele vai passando. Ele vai enchendo. Um começa a dar glória ali, outro começa a dar glória lá, outro começa a sentir aqui, outro começa a sentir ali. A glória vai tomando conta do lugar, do ambiente. A glória vai começando a encher o lugar, a presença de Deus vai tomando lugar. Foi o caso de Salomão quando termina o templo. A glória encheu tanto que eles não podiam ficar dentro daquele lugar, porque o que atrai a glória de Deus é o perfeito louvor, uma perfeita adoração, é algo sincero para Ele. Por isso que eu e você estamos aqui. Deus não me trouxe aqui para ir lá participar de um culto, pôr uma roupinha bonitinha, sentar ali e pronto, não, meu irmão. Ele me trouxe aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Talvez você chegou aqui, a tua figueira não está florescendo, a fruta lá do vide não secou, está uma situação difícil, mas você está alegre na presença de Deus. Você está feliz na presença do Senhor, porque você sabe que Ele é o teu Deus, a tua força vem dEle. Ele te renova o tempo todo, te restaura o tempo todo. Aleluias! Eu não preciso do time ganhar para me estar feliz, apesar que hoje o meu perdeu. Mas não preciso dele. E tem hora que nós estamos tão movidos, né? O carro estragou, aí, meu Deus, e agora? Você tem que entender o propósito de Deus. Nós temos que aprender a entender o processo de Deus. Eu estava esse dia, no início do mês, eu estava lá em Porto Velho. 3 dias e meio de viagem. E quando cheguei lá, eu fui, glória a Deus, o carro não quebrou, agora eu vou voltar. Que bênção. E alegre, celebrando a Deus. Eu doido para chegar, viajando no meio do caminho, de repente, passando na cidade. Eu não lembro o nome da cidade. Num arraial. Eu vejo um carro na pista parado, farol, pisca ligado. E olhando aquilo, eu achei estranho. De noite. De noite ali não anda, é muito perigoso. Você passa dentro da Amazônia, então é muito bicho, então é perigoso. Mas eu precisava chegar meia-noite em Cuiabá, então estava adiantando. E de repente eu ia parar para dormir, eu não conseguia dormir e continuei viajando. E quando eu vi aquele carro, eu vi um rapaz na pista, a pista aqui, e ele de braço aberto assim, e a moça aqui. Eu olhei aquilo, eu falei, Deus, que é isso? Que coisa estranha. Na hora eu senti de Deus, parei. Aí de longe, né, a gente meio de longe, porque se fosse alguma coisa eu entrar dentro do carro, saia acelerando e ir embora. Falei, ei, tá precisando de ajuda? Ele corre aqui, me socorre.
A moça estava querendo pular na frente de um caminhão, querendo se matar. E na hora que ele falou, a gente já de autoridade, chegamos lá, deixa eu orar por você. Impomos as mãos ali no meio da estrada, impomos a mão na cabeça dela, começamos a repreender o espírito maligno, oramos por ela. E para a glória de Deus, conseguimos colocá-la dentro do carro, passa o cinto nela aí. Estava brigando lá, o casal brigando, discutindo, e ela, eu vou me matar, vou me matar. Aí você tem que entender que às vezes você está reclamando de um lado, porque a sua figueira não está florescendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A figueira começa a florescer quando você começa a tratar dela. Quando você começar a tratar a sua figueira, começar a regar, começar a investir, Deus vai te abençoar. Mas você sabe que para que a sua figueira floresça, você depende daquilo que vem do alto. E Abacuque está dizendo, talvez ela não está florescendo agora, mas espera aí, deixa eu me alegrar com aquilo que vem do alto. Ele é o meu sustento. Ele é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que o próprio foi lido aqui nessa noite, Salmos 46, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, ainda que a terra se transtorne, ainda que as coisas estão mudando, eu não mudo, eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo sabendo quem é meu Deus. O mundo mudou, muita coisa está mudando, mas a palavra permanece, ela permanece. O meu Deus é o mesmo, Ele continua curando, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua restaurando e renovando. Oh, aleluia! Xerebe ande comandava súpria, remante cai senébio comandai, rebandalava somenai te canderébia. Deus nos dá a oportunidade para nós nos corrigirmos, acertarmos. Deus nos dá a oportunidade antes que a vara que Deus usou contra Judá, que foi Babilônia, com toda aquela humilhação, mas o povo aprendeu, o povo se converteu. Chega no judeu hoje, vê se você vê um judeu se prostrando diante de imagens como era antigamente. Vê se você vê um judeu fazendo algo hoje que eles faziam antigamente. Por quê? Foi dura a lição, mas eles aprenderam. E para nós encerrarmos aqui, versículo 19, ele diz: Jeová, o Senhor é a minha força, fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as alturas. Em algumas traduções, serva está corça. Corça, todos nós já ouvimos louvores, tem um louvor que eu amo muito sobre a corça. Mas aí quando eu comecei a ler esse texto, e aí primeira coisa, ele está dizendo, Senhor é a minha força. Quem é a sua fortaleza? Essa força não vai desampará-lo. Essa força não vai te deixar. Além de ser sua força, porque a própria palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías capítulo 40, Ele faz forte o cansado. E talvez aqui nessa noite você chegou cansado. Você chegou fadigado. Às vezes, por tudo que eu coloquei aqui, diante de tudo isso, uma decepção enorme. Decepcionado. Decepcionado com algumas pessoas, porque te prometeram e não cumpriram. Decepcionado com tantas situações, porque você investiu e nada aconteceu. E aí a gente fica frustrado. Mas o Espírito Santo te traz aqui nessa noite para a primeira coisa para dizer para você: eu sou a tua força. Ele é a sua força. Porque nada mais triste do que um vazio na alma.
frustrado. A decepção, às vezes, você investe, e de repente quando você olha, nada acontece como você imaginou. Aí a gente fica... Vem um monte de coisa. Aí vontade de desistir, parar, largar. Quer saber? Eu vou... Mas aí é onde vem o Espírito Santo. Vem a ação de Deus. Vem a presença do Senhor. E aí ele declara: o Senhor é a minha força. Porque nos momentos em que eu estiver fraco, estou forte. No momento em que eu sei que às vezes eu não vou aguentar, não vou suportar, vem o Deus para me animar, vem o Espírito Santo para me fortalecer, vem o Espírito Santo para me dizer: não, meu filho, não é assim. Não é desse jeito. Deixa eu te mostrar como é que a sua figueira vai florescer. Deixa eu te mostrar como é que vai ter fruto lá na sua videira. Deixa eu te mostrar que por mais que o produto da oliveira, ela não está trazendo o seu fruto, não está produzindo, mas deixa que tudo isso depende de mim. Então por isso você tem que tirar o foco dessas coisas e focar em mim. Prestar atenção em mim, porque sou eu, o Senhor, que faço com que todas estas coisas aconteçam na sua vida. É Deus que fará as coisas acontecer na tua vida. É Deus que vai realizar os teus sonhos. É Deus que vai te prosperar. É Deus que vai te honrar. E como diz o Abacuque: fará os meus pés como da corça. E aí nós fomos olhar um pouquinho sobre a corça. A corça é aquele animalzinho bonitinho que todos conhecem, lindo, mas ele tem algumas características, algo interessante que nos chama a atenção. Primeira coisa, a corça ela depende da água, ela precisa da água, e quando ela não tem a água, ela não bebe a água, ela não não tem ali aquele lago para que ela se mergulhe, ela se mergulhar naquela água, ela tem um problema enorme. Ela sem água, ela começa a emitir um odor muito forte. E esse odor atrai o seu predador. Então, quanto mais tempo ela fica sem água, mais forte é o odor. E mais predador ela atrai. E o que ela faz? Para evitar, ela começa a suspirar, ela começa a buscar a água. Então ela consegue, às vezes de uma certa distância, ela consegue descobrir o cheiro das águas e ela vai de encontro. Então ela pula, ela salta, ela vai correndo em direção às águas, porque o seu sustento, o que vai livrar da ação do inimigo, o que vai livrar da ação do predador, ela está envolvida nas águas. E quando Deus falava comigo isso, Deus falava: a minha igreja precisa ser como a corça, se envolver com a minha palavra. Porque o que nos livra da ação do inimigo é a sua palavra. O que te fortalece é a sua palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. E nós precisamos entender: o que vai me fazer andar em lugares altos, o que vai me fazer andar em grandes lugares altos é a sua palavra. Orimante cavassu piandébia. O que vai prosperar, o que vai te honrar, o que vai te abençoar, o que vai te fortalecer é a sua palavra. Por isso que hoje está tão difícil. Por isso que hoje nós vimos uma geração sendo atacada. Sendo atacada pelo inimigo. Porque o odor do pecado está tão forte. Esse odor no meio da igreja, em onde nós andamos hoje, as pessoas não ligam mais. Ah, Reinaldo, o que você está falando? Mas é verdade. O temor acabou. E nós não estamos entendendo o que está acontecendo hoje no mundo espiritual na nossa volta.
Mas a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Meu irmão, a palavra continua a mesma, poderosa para a minha vida e para a tua vida. Antigamente nós tínhamos sede, essa sede de, como aqui a Corsa, de buscar encontrar as águas, a sede pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, por buscar ao Senhor. Você marcava uma consagração, a igreja vinha em peso, as pessoas buscavam, e era aquela glória, aquele poder. Hoje, vamos marcar um monte. Monte? Que é isso? Eu tenho algumas marcas na minha vida, de conquistas. Eu conquistei no monte. Meu casamento foi no monte. Foi no monte buscando. E tantas outras coisas. O Milton vai lembrar uma vez. Ele era menor, é pequeno. O Mateus lembra. Nós fizemos uma campanha lá na Coab. A mãe dele tinha aquela Pajero. Lembra da Pajerona? Nós enchimos as crianças. Todo mundo, vamos para o monte. Foi a época que a igreja foi mais abençoada. Eu lembro, às vezes no monte, chegava lá, você estava no meio orando, você via os gravetos, fogo. Reinaldo, fogo? Sim, gravetos, você olhava assim, aquela coisa linda. Por isso que Abacuque está dizendo, aviva, Senhor, a tua obra. Mas o avivamento começa em você, no seu coração. Mostrando para você que você depende do alto. Que quem te sustenta é o céu. Quem vai te honrar é o céu. Dependente do processo, da prova, da luta, é o céu que te honra. É o céu que te abençoa. Rai de comandava súpria. E nesta noite, que os seus pés, Ele fará os meus pés como os da serva. Você está preparado para andar em lugares altos? Se não está, prepare. Porque Deus vai te levar para o alto. O Senhor te levará a viver coisas do alto. Quero convidar você a ficar de pé. Lá eu comandava a súplia, andebe, eu comandai.